Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-Estar e Movimento no ar para falar hoje sobre calistenia, um treino com exercícios que usam apenas o peso do corpo. Vamos entender como que é isso? Os nossos convidados são os seguintes: o profissional de educação física, Cauê Laescala Teixeira, que é doutor em ciências, autor de 18 livros sobre atividade física, inclusive sobre calistenia. Cauê, tudo bem com você? Muito obrigada por estar conosco hoje aqui na CBN. Tudo bem, Cássia, é um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai ter um excelente bate-papo. E quem também está com a gente é o Pedro Mazon, que é praticante de calistenia desde 2013 e cofundador da Calistenia Brasil. Pedro, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar um pouco da sua rotina aqui com a gente. Muito bom, Cássia. Vamos lá, tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Cauê, me conta uma coisa. Quando a gente fala de calistenia, algumas pessoas perguntam assim, mas é a mesma coisa que um treino funcional, por ter essa ideia de trabalhar com o peso do próprio corpo? Excelente pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo, Cássia. O treino funcional é um conceito um pouco mais abrangente. A ideia do treino funcional é você, através de um programa de treinamento único, desenvolver todas as capacidades físicas do ser humano, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa treina musculação com aquele objetivo de hipertrofia, ela vai desenvolver muito a força como capacidade física, mas outras capacidades físicas não são tão bem contempladas. A ideia do treinamento funcional é usar várias ferramentas para desenvolver, além da força, capacidade cardiorrespiratória, resistência, potência, agilidade, velocidade. E onde entra a calistenia? A calistenia ela entra como uma ferramenta que o treinamento funcional usa para desenvolver essas capacidades físicas, né? A calistenia sendo representada ali pelo exercício com o peso corporal. Uhum. Pedro, quando que você começou a fazer calistenia? Como que você se interessou por esse tipo de treino? Conta a sua história com a modalidade pra gente. Perfeito, vamos lá. Antes, só queria dar uma aprofundada um pouco maior na definição, né, que a gente costuma usar na terminologia de calistenia. A gente acaba focando um pouco mais num treinamento de força, vamos dizer assim, né? Então, a gente usa muito essa definição que foge um pouco só do peso corporal. Então, a gente fala que a calistenia é um treinamento de força baseado em domínio corporal. E foi esse um dos principais fatores que me fez sair da musculação e ir para a calistenia. Eu era praticante de musculação, frequentava academia, gostava bastante. E aí veio o convite para mim de conhecer esse treino, né, de fazer barra, de fazer esses movimentos que acabam trabalhando muito melhor o nosso domínio corporal. No começo eu fui um pouco resistente, porque eu não tinha muito conhecimento no assunto, e era algo que eu não acreditava muito nos resultados, vamos dizer assim. Eu falei, não tem como um treino que eu não vá utilizar equipamentos, ou vou utilizar pouquíssimos equipamentos, me trazer o mesmo resultado de um treino que eu estou numa academia completa. Então, isso, para mim, não fazia sentido. Só que eu fui, né, aberto, fiz o primeiro treino, e no dia seguinte eu senti, assim, uma dor de estímulo mesmo, que nossa, fazia muito tempo que eu não sentia. Isso eu fui investindo mais na prática, fui gostando, mas principalmente o que me atraiu mais foi esse ponto dos resultados. Eu me sentia um pouco limitado na musculação. E a partir do momento que eu vi que eu conseguia ter a mesma qualidade no treinamento, se não melhor, e ainda alinhada com esse outro aspecto de ter domínio corporal, consciência corporal, esse domínio sobre o próprio corpo, foi algo que me atraiu muito, né? Um dos movimentos favoritos que eu faço na calistenia é o muscle up. É um movimento que é como se fosse uma barra um pouco mais avançada, vamos dizer assim, mais completa. E esse ponto de você ter esses objetivos, sempre esse próximo passo, foi algo que me trouxe um novo desafio, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse lado da calistenia ser muito abrangente, uma prática muito democrática, né? Pelo fato de você não precisar de praticamente nenhum equipamento, você consegue treinar na sua casa, você consegue treinar no parque, você consegue treinar mesmo na academia, só que isso acaba também gerando um pouco de dúvida no público, porque a gente basicamente tem dois tipos de pessoa, né? Como você disse quando a gente estava conversando, Cássia, que a bandeira humana é um movimento que te impressiona bastante. Isso, Realmente, a gente estava tem falando muitas disso fora no pessoas... ar. Descreve pra gente esse movimento, Pedro.
é um movimento em que o praticante fica com o corpo na horizontal, apoiado, né, no equipamento, num pole, a gente fala num poste, com um domínio corporal numa posição de bandeira mesmo, como se estivesse flutuando. E é um movimento muito bonito, que envolve muita força, muita técnica, e que chama a atenção. É um movimento muito chamativo, assim como vários movimentos da calistenia, eles são chamativos. Só que, ao mesmo tempo, acaba distanciando, né? Porque uma pessoa olha com admiração para esse movimento e fala, meu, que incrível isso, mas é muito difícil, e eu não... Nunca vou conseguir fazer. Está muito distante, né? Então, mesmo a barra fixa, que é a base hoje da calistenia, a gente fala, né? A barra fixa, a flexão de braços, o agachamento, o mergulho nas paralelas, são exercícios fundamentais que a gente trabalha e que vão criando esse fortalecimento. Mas mesmo quando a gente fala de barra, isso distancia um pouco das pessoas, né? Ela fala, pô, eu não consigo fazer barra, então a calistenia não é para mim. E isso é uma coisa que a gente vem tentando quebrar, porque a gente fala que, assim, realmente, a prática é abrangente, né? Então, a gente vai ter todos os tipos de praticante. Hoje a gente tem desde o mais iniciante até o mais avançado. Mas é uma prática desafiadora, tá? Vamos colocar assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas olham também com o outro lado, que é o que eu estava dizendo. Não tem equipamento, não tem academia, não tem infraestrutura, então deve ser algo que não traz resultado, né? Algumas pessoas pensam dessa forma. Então, a gente tem esses dois opostos. Tem a pessoa que vai olhar e vai falar, isso é muito difícil, e tem a pessoa que vai olhar e vai falar, isso não funciona. Só que as duas coisas juntas não tem como ser, né? Não pode ser. Se algo é muito difícil, vai trazer resultado. E se algo... Entende o que eu estou querendo dizer? Essa comparação dessas... Então, esse ponto de... Existe um passo a passo para você começar, isso que eu quero dizer. Mas não é uma prática fácil. Não é uma prática fácil. Agora, Cauê, calistenia é para todo mundo? Quem está ouvindo a gente quer aderir? Quais são os cuidados antes de começar? Cássia, é para todo mundo, assim como o Pedro já indicou inicialmente, mas eu acho que dá para abranger um pouco mais o conceito de calistenia. Recentemente a gente fez, como eu atuo, né, com pesquisas, a gente fez uma varredura na literatura científica para identificar os estudos, né, que usavam calistenia como ferramenta. E a gente conseguiu chegar num conceito até um pouco mais abrangente. Tudo aquilo que envolve o peso corporal como resistência para o exercício pode ser compreendido como calistenia. Então a gente tem exercícios muito complexos, como a bandeira humana, por exemplo, né, como o muscle up, mas a gente tem exercícios mais simples, como, por exemplo, uma prancha abdominal, que é um fundamento da calistenia para que a gente consiga, lá na frente, fazer uma bandeira. Um agachamento com peso corporal, um exercício que pode ser muito complexo se ele for realizado com um pé só, no chão, mas eu posso fazer um sentar e levantar de uma cadeira. E eu adapto essa realidade para uma pessoa que é mais idosa, que é menos condicionada, por exemplo. Então, a calistenia ela pode ser adaptada. Lógico que quando se divulga a calistenia, principalmente nas mídias sociais e na internet, a divulgação ela usa o que mais a gente tem de plástico, o que mais a gente tem de chamativo aos olhos das pessoas, porque isso também envolve as questões relacionadas ao marketing. Mas quando a gente vai adaptar isso para pessoas que não são atletas de calistenia, pessoas comuns, a gente consegue fazer ajustes que tornam o exercício calistênico muito possível. Uma flexão de braço, por exemplo, aquele exercício de apoio no chão, onde você faz aqueles movimentos com os braços, é um exercício fácil para algumas pessoas, mas muito difícil para outras pessoas. Mas se eu fizer uma flexão de braço na parede, por exemplo, eu já tenho facilidade para a execução do exercício, aprimoramento técnico, domínio corporal para ir gradativamente aumentando, né, o nível de intensidade, tornando esse exercício mais difícil e até mesmo mais adaptado para uma pessoa mais treinada. Quais seriam os cuidados quando a gente pensa em ingresso? Primeiro, é importante a gente entender como é que está a nossa realidade relacionada à saúde, porque todo o exercício físico, além dos benefícios que ele gera, ele traz riscos também, né? Você saiu da tua condição de repouso, você tem algum risco. Então, saber como é que está a tua saúde é importante, né? Não é obrigatório isso, em termos legais, na maior parte do Brasil, mas é importante que a gente tenha ali um médico, né, no nosso círculo para fazer alguns exames básicos e ter um atestado ali de que a gente está apto para aquele exercício físico. O segundo momento é procurar um profissional que seja especializado. E hoje a gente tem
uma questão muito democrática nesse sentido, porque a gente tem os profissionais que atuam no âmbito presencial, né, e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas conhecem algum profissional de educação física que esteja habilitado para trabalhar com essa ferramenta, mas hoje a gente tem também as questões online, né? Então tem muita informação bacana hoje, inclusive gratuita em vários meios de comunicação online, que facilitam, né, o início de uma forma mais orientada, de uma forma mais segura. Eu quero aproveitar aqui o gancho de uma coisa que o Cauê falou para fazer uma pergunta para vocês dois em relação aos benefícios da modalidade. E eu quero ir até além dessa questão física, o Cauê estava falando, né? Normalmente a gente passa ali na rede social, principalmente rede social de foto, e é isso. Então, as pessoas ficam fortes, as pessoas ficam com um corpo super bonito. Ok, tem isso que é comum a muitas outras atividades físicas, mas para além dessa questão puramente estética, quais são os benefícios da prática e a partir de quanto tempo a pessoa já começa a colher esses benefícios, começando por você, Cauê? Excelente pergunta. Existe um enfoque muito grande à questão estética, né, porque visualmente é algo que chama atenção, mas a gente tem percebido no cenário do exercício físico uma procura muito grande com objetivos relacionados à saúde, né, principalmente porque as pesquisas nesse sentido elas estão crescendo em quantidade e em qualidade. Então, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem buscava exercício físico buscava para finalidades estéticas. O exercício era quase que uma exclusividade de um público masculino e jovem. Hoje, tem horários que você vai para uma academia, por exemplo, você tem mais idosos do que jovens. Né? E o que tem atraído essas pessoas? A busca pela saúde, pela qualidade de vida. Então, primeiro considerando as capacidades físicas, né? O Pedro colocou uma coisa bem legal, ele falou assim, da força e do domínio corporal. O que é o domínio corporal? O domínio corporal é coordenação motora, é equilíbrio, são outras capacidades físicas que vão representar essa percepção corporal mais apurada. Então, a calistenia hoje, dependendo da forma que você usa, você vai ganhar força, vai ganhar resistência muscular, vai ganhar potência, vai ganhar agilidade, velocidade, equilíbrio, coordenação, são todas as capacidades que a gente precisa para ter independência funcional, né? Que é algo que a gente acaba valorizando mais lá na fase idosa, né? Porque a gente perde, a gente tende a ter essa questão de valorizar aquilo que a gente perdeu. Mas quando a gente sai do aspecto da capacidade física e vai para o aspecto mais fisiológico, a gente já tem hoje respaldo científico mostrando que o exercício calistênico, dependendo da forma como ele é conduzido, ele pode melhorar a pressão arterial, ele pode melhorar o controle glicêmico, que é o controle do açúcar no sangue, né? Evitando com isso hipertensão, diabetes. Posso melhorar a questão do colesterol, evitando também o excesso de gordura no sangue, melhorar a densidade mineral óssea, o que pode prevenir osteoporose, osteopenia, diminuir o risco de queda nos idosos. Então, a lista de benefícios é muito vasta. Então, ele entra como uma opção democrática hoje para quem está buscando além de estética, né, através desse meio mais conservador que é o exercício físico. Pedro, quero te ouvir também sobre isso, sobre os benefícios, e quero que você conte para a gente em quanto tempo de prática você começou a perceber essa melhora. Perfeito. Falando de esporte, de exercício, a gente sabe que são muitos, né? Então, assim, hoje é muito perceptível, tanto fisiologicamente falando, então, tanto vendo o resultado no seu corpo, como para a cabeça mesmo. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa fazer a prática que ela gosta. Então, hoje eu sou praticante de corrida, eu sou praticante de calistenia, e a junção dessas duas práticas, para mim, tem funcionado muito bem, assim, para o meu estilo de vida, tanto no ganho de força, em aspectos estéticos também, de ficar com o corpo legal, e no aspecto de ganhar resistência, ganhar VO2, mas quando a gente fala de esporte, assim, principalmente na calistenia, a gente está falando de uma opção, né, de uma opção como musculação, como várias outras modalidades, e aí vai do que a pessoa se identifica mais, né? Eu gostei muito dos resultados da calistenia, como eu já disse, principalmente falando de qualidade de treino, qualidade muscular, qualidade de execução, qualidade dos resultados, e essa praticidade de você conseguir fazer onde você quiser. Deixa e aí, eu te interromper um que, minutinho, porque claro, você usou uma expressão que eu não conheço e acho que talvez algumas pessoas não conheçam. Você falou de aumentar a resistência e melhorar VO2, o que é isso?
Perfeito. VO2 é a nossa capacidade cardiovascular, né? Então a gente tem, acho que o Cauê vai conseguir explicar um pouco melhor do que eu, mas a gente tem esse desenvolvimento através de exercícios principalmente aeróbicos, né? Como corrida, bike, natação, e isso já saíram vários estudos mostrando que para nossa longevidade a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso corpo é ter um VO2 elevado. Então melhora muito a nossa condição de saúde e diminui muito o risco de diversos tipos de doença. Se você puder complementar um pouco, Cauê. Fala pra gente mais do VO2, esse novo conhecido pelo menos com esse nome para mim. Sim, o VO2 é uma sigla, né, que representa o consumo máximo de oxigênio, né, o consumo de oxigênio. Como que a gente consegue consumir esse oxigênio e utilizar o oxigênio para gerar energia no nosso corpo, né, porque nós somos seres aeróbios, né. Então, o VO2 é um marcador de capacidade cardiorrespiratória, daquela resistência aeróbia, do que a gente chama de endurance. A gente faz isso, geralmente em laboratório, né, para medir o VO2, com uma máscara que afere, né, que mede a quantidade de oxigênio que a gente está inalando e expirando. E aí a gente consegue ter esse marcador que indica a nossa capacidade cardiorrespiratória. Basicamente, o funcionamento do nosso coração interligado com o pulmão, e os músculos consumindo, né, esse oxigênio para gerar energia. A gente vai fazer daqui a pouquinho intervalo, mas Pedro, quero saber antes, quantas vezes por semana você treina calistenia? Hoje eu estou num nível mais avançado, vamos dizer assim, né, já são muitos anos de treino, eu faço 6 vezes por semana e um dia de descanso, mas eu tenho uma rotina bem ativa, então sempre busco fazer outros esportes também, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de correr, eu gosto de fazer kitesurf. Então, eu mesclo todas essas atividades, mas a base que eu digo, né, a base do meu esporte, a base do meu treinamento é a calistenia. Eu utilizo ela para fortalecer o meu corpo, para preparar o meu corpo para todas as outras atividades do meu dia a dia. E aí você me perguntou dos resultados, né? A gente tem a famosa frase que quanto menos treinado o indivíduo for, mais treinável ele é. Então, quanto mais iniciante você for, mais rápido e mais resultado você vai ver. E quanto mais avançado você for, se torna cada vez mais desafiador para você ir progredindo, vamos dizer assim. Então, os resultados no começo são bem expressivos, assim, a gente pode dizer, claro, vai variar muito de pessoa para pessoa, mas é bem perceptível, assim, logo nos primeiros meses você já percebe uma melhora tanto no treinamento, então isso é uma coisa muito satisfatória, né? Quando, por exemplo, vem um aluno nosso e fala, pô, eu não consigo fazer barra. E ele começa a fazer os treinamentos, começa a fazer as progressões, passam ali algumas semanas, ele fala, caramba, consegui desbloquear a primeira repetição de barra. Então você vê isso, é muito tangível, você consegue perceber essa evolução. Isso é muito gratificante, né? Você vê esse resultado acontecendo. Então eu diria que ali nos 2 primeiros meses os resultados já são bem perceptíveis. As pessoas que estão começando, qual que é o início aí desse caminho das pedras, Pedro, para quem está se iniciando na calistenia? Legal, Cássia. Obrigado pela pergunta. É muito importante, quando a gente vai iniciar uma nova prática ou qualquer prática de atividade física, que a gente tenha objetivos claros, né? Então, é importante que a gente tenha essas metas bem definidas para a gente conseguir traçar um plano para alcançá-las. E quando a gente fala de calistenia, uma meta muito importante, muito comum para os nossos praticantes, é alcançar ali a primeira barra fixa, é melhorar as flexões de braço ou até mesmo conseguir realizar as flexões de braço, para que é o caso de muita gente, né, que ainda está desenvolvendo ali uma força, essa consciência corporal, para conseguir fazer a flexão de braço de forma perfeita. Então, a gente utiliza essas metas para um iniciante na calistenia. E aí existe um passo a passo de exercícios e progressões. Essa é uma grande vantagem da calistenia, que a gente consegue deixar praticamente todos os exercícios muito fáceis e também muito difíceis. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de barra fixa, que é um exercício já bem desafiador, a gente consegue torná-la muito mais fácil através da utilização, por exemplo, de elásticos ou realizando variações, por exemplo, as remadas australianas, que a gente vai realizar uma barra com os pés apoiados no chão. Então, isso torna o movimento muito mais acessível e, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente pode deixar ele também muito mais difícil. Por exemplo, eu, no meu treino hoje, consigo fazer barra com pesos extras
amarrados na minha cintura. Então, por exemplo, Nossa. meu treino de barra, eu coloco uma anilha de 20 quilos num cinto amarrado na minha cintura e executo a barra fixa com 20 quilos a mais do que o meu peso. Então, chega a um certo nível de calistenia que a gente vai conseguindo, sempre tem um próximo passo, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, como eu disse, tornar um exercício muito acessível e também consegue tornar ele muito desafiador. O importante é a gente respeitar essas progressões de acordo com o nível da nossa prática e ter esse controle, né, sobre os nossos treinamentos. Hoje, os treinos de calistenia, eles podem ser divididos basicamente em puxar, empurrar, pernas e corpo completo. Essa é a divisão que a gente encontrou com a melhor disposição de exercícios, né? Então, claro, a periodização vai depender muito de quantos dias na semana a gente tem para treinar. Mas, quando a gente fala de treino de força, um fator muito importante para a gente considerar também é o descanso, né? A recuperação dos nossos músculos. Porque não adianta, a gente não pode falar que quanto mais, melhor. Não funciona dessa forma, né? A gente precisa ter uma dosagem adequada ali, que o nosso corpo consiga regenerar, recuperar aquele estímulo para a gente ter os melhores resultados. E quando a gente fala de calistenia, a gente está falando de movimentos muito compostos. A gente está trabalhando o corpo inteiro. Então, não é que nem na musculação, que eu vou conseguir isolar um músculo, por exemplo, eu vou fazer um treino só de bíceps. Não existe isso na calistenia. Na calistenia, a gente vai fazer um treino que, por mais simples que o exercício seja, ele já vai trabalhar vários músculos do nosso corpo simultaneamente. Quando a gente fala de calistenia, vou até pedir para o Cauê me complementar nessa parte, mas a gente consegue dizer que praticamente todos os exercícios de calistenia são exercícios de cadeia cinética fechada. Quando a gente fala isso, é essa a principal diferença que a gente consegue fazer essa comparação entre os exercícios de calistenia e os exercícios de uma academia comum. Acho que eu posso dar um exemplo aqui para vocês. O puxador frontal. Você sabe qual é esse aparelho na academia, Cássia? É aquele que você tem a barra ali na frente, você põe o pezinho e puxa um cabo simulando o exercício como se fosse a barra. Certo? Quando a gente fala de calistenia, a gente está falando da barra, e quando a gente fala de musculação, comparando, tá? Não são exercícios diferentes, mas se a gente for falar assim, qual tem mais similaridade? Seria o puxador e a barra. E aí acho que o Cauê pode me complementar nessa parte, dizendo as principais diferenças e benefícios quando a gente fala de cadeia cinética fechada e aberta. Ótimo. Aliás, começa explicando para a gente o que é uma coisa e o que é outra. Cadeia cinética fechada e aberta, Cauê. Perfeito. Eu vou pegar só o gancho de algumas falas anteriores, Cássia, que eu acho importante a gente destacar, por exemplo, quantos dias eu demoro para ver resultado. Isso é muito legal, porque às vezes 2 meses para uma pessoa é muito tempo. Fala, caramba, 2 meses sofrendo para ter resultados. Mas se a gente aumentar um pouco o espectro dos resultados, a gente consegue ter resultado no primeiro dia. Então, eu falei de pressão arterial, por exemplo. Já existe um efeito imediato sobre a pressão arterial. Se eu avaliar a pressão, por exemplo, peguei uma pessoa hipertensa, eu meço a pressão dela antes do treino. Aí ela treina. E se eu medir depois do treino, a pressão já está menor. Existe um efeito chamado hipotensão pós-exercício. Então, no mesmo dia ela tem resultado. No mesmo dia ela vai dormir melhor, porque tem um efeito benéfico sobre o sono. Então, assim, os resultados eles acontecem já imediatamente. Lógico que a gente precisa ampliar um pouco a visão do que se enxerga como resultado. Aí a questão certíssimo, tem que ampliar mesmo, porque quando a gente pensa, por exemplo, em bem-estar mental, né? A pessoa às vezes chega com um ânimo péssimo para fazer o treino. Termina o treino, a sua cabeça tá outra. Isso já é um resultado. Perfeito, exatamente. E esse é um outro aspecto que tem trazido muita gente para o exercício físico. A questão mental, o Pedro falou bem sobre isso. O outro ponto que ele colocou dos padrões de movimento, isso é muito legal. O ser humano, ele tem uma base para executar todos os movimentos que ele faz no dia a dia. E essa base a gente chama de padrão básico de movimento. Esses padrões são puxar, empurrar, agachar, que é o que o Pedro colocou como perna, e estabilizar o centro. E a calistenia faz essas 4 coisas, né? Ela puxa, empurra, ela agacha e ela estabiliza o centro. Então a gente tem a base para a execução de todos os movimentos que o ser humano faz no dia a dia, no esporte, no trabalho, enfim, isso é muito legal. Com relação à cadeia cinética de movimento, basicamente a gente vai comparar a liberdade da extremidade distal. Então eu estou aqui com a minha mão é a extremidade distal do meu corpo. Quando a mão está livre no espaço, eu tenho cadeia cinética aberta. Tá? Então eu vou fazer uma puxada, por exemplo, numa máquina. A máquina vem, a mão tem liberdade no espaço. Isso é cadeia aberta.
Quando eu estou numa barra, ali, a extremidade distal está fixa. É o meu corpo que movimenta e não a extremidade distal. Isso é cadeia cinética fechada, tá? Então, está relacionado à extremidade distal. Quais são os benefícios da cadeia cinética fechada? Quando eu tenho cadeia cinética fechada, eu tenho mais demanda de estabilização. Então, isso se torna relativamente mais seguro para as minhas articulações. Eu exijo mais coordenativamente falando, então eu consigo ter mais consciência do meu corpo naquela tarefa. Então, eu potencializo os benefícios. Para além da força, eu melhoro força, melhoro a coordenação, melhoro a percepção corporal, melhoro a estabilidade daquela região. Então, isso é bem legal, não só para melhora do condicionamento físico, mas também para prevenir lesão, ou até para reabilitar alguma lesão. Bem interessante. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui conversando com vocês. Infelizmente, nosso tempo já está completamente estourado. Mas eu tenho certeza que tudo que vocês trouxeram aqui vai ajudar os nossos ouvintes que já estavam ali interessados, já estavam procurando mais informação sobre calistenia, a de repente fazer um desses treinos e iniciar uma rotina em relação a esse tipo de exercício. E quem não conhecia, também tenho certeza que já foi aí um início de conversa bem promissor. Quero agradecer demais o Pedro Mazon, que é praticante de calistenia desde 2013, cofundador da Calistenia Brasil. Pedro, muito obrigada por ter estado conosco aqui e eu espero que a gente volte a conversar no Bem-Estar e Movimento. Até mais. Obrigado, Cássia. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. E muito obrigada também a Cauê La Scala Teixeira, que é profissional de educação física, doutor em ciências, autor de diversos livros sobre atividade física, inclusive calistenia. Cauê, muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar também numa próxima oportunidade. Até lá. Eu que agradeço a oportunidade e foi muito proveitoso o bate-papo. Espero que seja proveitoso também para quem nos assiste e nos ouve. Bem-Estar em Movimento tem a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.